Alô, você aluno da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo. Quem for fazer o Enem este ano, se ligue nessa videoaula. O tema: Questões Ambientais, Unidade de Conservação no Brasil. Quem está falando é o professor de Geografia Marcelo Henrique de Souza e vamos à nossa videoaula. Eu tenho aqui um mapa do Brasil com as possíveis unidades de conservação. Eu tenho 3 tonalidades de verde. Um verde escuro, que pertence à questão federal. Um verde intermediário, que pertence à questão estadual. E um verde mais clarinho, que pertence à questão municipal. Então, as unidades de conservação no país, ela tem jurisprudência federal, estadual e municipal. Dá para perceber que a questão federal e estadual, eu tenho mais quantidades de unidade de conservação. Na imagem abaixo, eu tenho uma noção do que é uma unidade de conservação. Uma área mais o quê? Mais agradável, mais próximo do real, da questão da natureza em si. A seguir, eu tenho aqui a questão meio ambiente. Para eu estudar as questões ambientais, eu tenho que saber a definição de meio ambiente. E no caso do Brasil, que nós estamos falando das unidades de conservação, eu tenho um artigo 225. Eu tenho um artigo 225 que mostra que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ok? Então isso está na nossa Constituição Federal, no artigo 225. Muito importante, não é só dever do poder público, e sim também da coletividade. Fique atento com as questões do Enem. É nosso papel também, como cidadão, ajudar o quê? A defender e proteger a questão ambiental no país. Eu tenho uma imagem aqui, muito bacana. Eu tenho a questão do ser humano interagindo com as questões naturais. Então, a questão ambiental, nós temos essa relação ser humano e as questões naturais. Então, fique atento nessas colocações. Eu tenho aqui outra imagem muito bacana, que é o ser humano interagindo com a questão natural, literalmente, né? Quando eu vejo essa imagem, eu ligo a questão da sustentabilidade, um tema muito usado e que cai bastante também no Enem. Vamos à definição. É basicamente a capacidade que o ser humano possui de usufruir dos recursos naturais presentes no planeta, sem comprometê-los para gerações futuras. Preservar o meio ambiente dessa forma se torna um dos principais princípios da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, principais princípios é o quê? É você fazer usufruir dos recursos naturais. De que maneira? De forma a não comprometê-los para as gerações futuras. Então, se ligue nesse conceito de sustentabilidade. Você tendo esses princípios, você está ajudando a manter as unidades de conservação. Bom, o nosso foco é o que são unidades de conservação. Então está aqui uma interrogação e vamos à definição. São áreas com características naturais relevantes, criadas e protegidas pelo poder público com os objetivos de conservação. Unidade de conservação, também chamado de UCs,
são áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público, municipal, estadual e federal. Pode perceber que repete com relação à primeira imagem que foi mostrada na videoaula do mapa. Então, unidade de conservação tem sobre o poder municipal, sobre o poder estadual e também sobre o poder federal. Lembrando que o federal e o estadual no Brasil, nós temos mais unidades de conservação sobre o comando desses poderes. Nós temos também a questão do SNUC, essa sigla. Vamos ver. A Unidade de Conservação, UC, é denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, que é o SNUC. Esse SNUC tornou lei. Que lei? Lei número 9.985, de 18 de julho de 2000. Áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. Então virou lei. A questão da unidade de conservação virou o quê? Lei no Brasil. Então, não pode fazer o quê? Uso inadequado dentro dessas áreas de unidade de conservação. Característica das unidades de conservação. Fique atento nisso aí. Eu tenho unidade de proteção integral e eu tenho unidade de uso sustentável. No Enem pode cair uma ou outra. Vamos ver. A proteção da natureza é o principal objetivo dessas unidades. Qual unidade? Integral. Por isso, as regras e normas são mais restritivas. Então, lembre-se, regras e normas mais restritivas. Eu me ligo à unidade de proteção integral. Nesse grupo é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. Opa, uso indireto. Está falando aqui. Qual? Unidade de proteção integral dos recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve o consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos recursos naturais são recreação, em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação, interpretação ambiental, entre outras. Então, dentro dessa unidade de proteção integral, eu posso ter acesso através desses mecanismos. Quais? Recreação, em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, essa aqui é muito importante nessa unidade de proteção integral. Também na educação, como um trabalho de campo, em geografia, sobre fitogeografia e outras coisas. E interpretação ambiental, dentre outras. As categorias de proteção integral são estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Quando fala refúgio de vida silvestre, quer dizer a questão selvagem. Por isso que envolve a questão de proteção integral. Já a outra são áreas que visam conciliar, olha a diferença, conciliar conservação da natureza com o uso sustentável. Então aqui já dá uma diferença da primeira, conciliar a conservação com o uso sustentável. Nós falamos anteriormente sobre sustentabilidade. Você usufruir dos recursos naturais de forma a não prejudicar para gerações futuras dos recursos naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas. Então, olha isso aqui, atividades que envolvem coleta e uso de recursos naturais são permitidas. Aqui não é, mas aqui é. Mas desde que praticado de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurado. Quando fala aqui de forma
de perenidade é porque os recursos você vai utilizar, mas ele vai continuar ali. Vou dar um exemplo, a questão da exploração da borracha, do látex. Você explora a matéria-prima e você não precisa derrubar a árvore. As categorias de uso sustentável são área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental, isso aqui é muito importante. A reserva particular patrimônio natural, RPPN, também muito importante essas siglas. Eu tenho aqui, já finalizando a nossa videoaula, uma imagem da unidade de proteção integral e uma imagem da unidade de uso sustentável. Então, se eu ampliar aqui, eu vou perceber que são áreas, podem ver através da imagem, mais sensíveis. Eu tenho imagem aqui até no lobo-guará, são imagens mais sensíveis da natureza. Então, diferentemente da outra, ao lado, unidade de uso sustentável. Então, eu tenho aqui uma harmonia entre o ser humano e a natureza. Pode ver que o ser humano está explorando a matéria-prima, que é o látex, a borracha, mas não há necessidade de fazer o desmatamento, correto? Quem gostou da videoaula, se liga que terá outras em seguida.